condomínios. Nos casos em que houver a medição individualizada, né, por unidade usuária, quem é responsável pelo pagamento das faturas é o usuário. Do contrário, o responsável pelo pagamento das faturas é o condomínio ou o empreendedor. E aí, observando, né, os dispositivos da Resolução 132, as instruções normativas do prestador de serviços e também no contrato de adesão, o contrato especial, né, que o Timóteo comentou, que a gente pode fazer ali quais são os critérios de rateio e as responsabilidades, tanto do condomínio quanto dos usuários e do prestador de serviços. Então, tem esse dispositivo para ser observado. Como a gente pode ver, diversos desses aspectos que eu abordei aqui hoje, eles estão diretamente relacionados aos regulamentos de prestação de serviços e de atendimento ao público. Garantir o cumprimento dessas regras faz com que afaste a possibilidade do abuso de poder, né, por parte do prestador de serviços e garante com que esse se dê de forma adequada e igualitária para todos os usuários. Isso traz segurança jurídica para as relações comerciais. Como a gente está tratando de um serviço que é fundamental para o desenvolvimento de uma região, para a sobrevivência mesmo das pessoas, é um monopólio natural e a gente não pode deixar que os usuários tratar de forma diferente os usuários. Então, o regulamento de prestação de serviços está aí para isso, para fazer com que todos eles sejam tratados de forma igualitária, para que não possa ser entendido que a gente está utilizando a máquina pública, né, no caso, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a favor de um em detrimento dos outros. Então, a gente precisa utilizar essa ferramenta a favor também da segurança do prestador de serviços. Um destaque que a gente precisa fazer é que o documento ele precisa refletir a realidade do prestador de serviços, como o próprio Ananias e o Timóteo já falaram. Ele precisa, né, em que todos os envolvidos ali no atendimento ou no atendimento comercial ou no atendimento técnico, né, as pessoas que fazem as ligações e tudo mais, precisam ter conhecimento desse documento. Ele não pode ser um documento de gaveta, como já falamos aqui, dada a sua importância e a segurança jurídica que dá quando você executa a sua atividade. E, por fim, a gente frisa que esse documento ele precisa prezar pela objetividade, organização e clareza na linguagem utilizada, principalmente porque quem vai ter acesso a ele é o usuário. E os nossos usuários, a gente sabe que tem o mais variado nível de instrução, tanto as pessoas com uma formação com escolaridade maior, quanto pessoas mais simples. Então, a gente precisa prezar para que esse documento possa ser interpretado pela maior parte das pessoas possível. Certo? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês e acredito que agora a gente vai passar para as perguntas e debates. Cíntia. Obrigada, Lorena. Obrigada, Leonardo. As interações aí também do Timóteo. Antes da gente passar para a próxima etapa aqui das perguntas, eu acho que é razoável nós combinarmos aqui um intervalo rápido, onde a Arisbe vai disponibilizar um coffee break para todos vocês, a ser servido na cozinha de cada um. Na verdade, patrocinado por cada um. Né? A gente faz um intervalo rapidinho aí de 5 minutos, e aí nós retornamos, então, para essa parte que é super importante, nós aguardamos vocês para a rodada de discussões, debates, perguntas, enfim, aquele momento que eu tenho certeza que é tão aguardado por cada um. Então, vamos fazer o intervalo, 5 minutos a gente volta. Obrigada.
Pessoal, vamos voltando então aqui. A gente até gostaria de, na verdade, estarmos mais próximos aí, né? Esses eventos pessoais que a gente fez tão bem no ano de 2019. E a gente espera aí que logo essa pandemia esteja controlada e que a gente possa retornar em 2021 com esses encontros e aí esse momento do coffee break que é tão bacana para a gente ter essas interações que de fato a gente consiga fazer isso presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, vamos dando continuidade aqui ao nosso evento, porque agora acho que é um momento tão aguardado por todos desde o início da divulgação, né? Esse espaço de interação que a gente consegue, usando esses recursos da tecnologia, a gente consegue estarmos próximos, cada um aí dentro da sua sala, da sua cidade, mas a gente consegue trocar informações e garantir, então, essa interação e essa participação que nós contamos tanto para o sucesso desse evento. Então, a partir desse momento, vocês podem fazer as inscrições, aqueles que desejarem ligar a câmera, ligar o microfone, interagir conosco aqui, serão muito bem-vindos. Acho que fica um evento mais interessante, a gente tendo diferentes carinhas aparecendo aqui. E também temos o chat, né, que vocês podem utilizar essa ferramenta também para críticas, para sugestões, para comentários, elogios, enfim. Todas essas duas formas que são disponibilizadas para interação no nosso evento. Nós aproveitamos para registrar que todos os participantes, desde já, autorizam o uso de imagem pela Arisbe, que nós depois iremos avaliar aí as melhores formas de divulgação desse conteúdo para capacitação, né? Muita gente perguntando da gravação. Então, a partir desse momento, a gente já registra que aqueles que participarem já fazem a autorização do seu uso de imagem. Então, quem tiver interesse, mexe com o mouse e vocês vão ver dentro desses 3 pontinhos que aparecem no topo da tela de vocês, tem o recurso levante a mão. As pessoas que levantarem a mão, nós aqui da moderação do evento iremos nominalmente chamar vocês para que possam então fazer interação. Enquanto isso não acontece, nós vamos passar aqui para algumas perguntas que já foram registradas no nosso chat. A primeira delas, então, da Fabrícia, do SAAI de Oliveira. A Fabrícia que falou que o SAAI já tem um entendimento que o débito é pessoal, mas que eles estão com dificuldade para cobrar esses débitos hoje. Ela informa que existem problemas para inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou vínculo dos serviços ao cadastro, e também dificuldade na adaptação do sistema operacional que é usado para que ele permita essa desvinculação de nome e a nova vinculação, de modo que os dados dos débitos ainda permaneçam no nome do devedor da cobrança. Então, acho que seria interessante um comentário das recomendações, nesse caso, que foi exposto essas duas situações que estão sendo expostas pela Fabrícia, e também ela pergunta se é possível fazer a titulação várias vezes ou apenas uma. E aí, equipe da Arisbe, quem se sentir aí mais gabaritado para responder, fique à vontade. Eu vou responder parte da pergunta, né? Eu, inclusive, já respondi para ela. Existe o sistema da MGF, já é esse procedimento, que o Nilson, inclusive, me complementou dizendo que é a titulação de débitos. Então, ela deveria entrar em contato com a pessoa da MGF para poder se orientar em relação a esse procedimento que o sistema já permite. A Fabiola me disse que lá também é MGF, então eu acredito que ela não teria problema com isso. E com relação a várias vezes, eu ia responder, mas o Nilson já se antecipou, que tem possibilidade também de fazer essa titulação várias vezes, né? E essa é o que eu poderia contribuir, mas com certeza, se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, né, seria bem-vinda a contribuição. Lorena, Leonardo, querem fazer mais algum comentário? Vamos lá. Essa questão que estão enfrentando dificuldades para inscrever nos órgãos de proteção ao crédito, a gente deveria olhar mais um pouco para saber o que está motivando essa impossibilidade para a gente poder fazer um comentário mais assertivo. Então, esse outro ponto a gente vai anotar e também vai passar ali para a equipe para a gente dar uma olhada nisso mais de perto. Deixa eu só voltar aqui na pergunta. Lorena, você me permite
Claro. Bem rapidamente, até nem respondendo a pergunta, mas para a dinâmica daqui para frente. É porque eu tenho para mim que essa e outras perguntas que poderão surgir, às vezes os colegas lá da ponta, como eu costumo dizer, é que tem a solução da operacionalização. Fiquem à vontade, tá? Porque a ideia, e a gente fazia os eventos nossos presenciais até então, a gente sempre avaliava como muito interessante, porque existia aquele coffee break ali, onde um resolvia o problema do outro. Então, na medida do possível, eu acho que aqui a gente pode tentar fazer isso. Porque vocês que estão na ponta, problemas como esse, às vezes, quem sabe resolver são vocês mesmos. Então, a troca de experiência é muito interessante, tá? É exatamente esse sentido, porque eu conheço o procedimento da época que eu era diretora, no entanto, ele pode ter sofrido alterações com a atualização do sistema, alguma coisa assim, que eu estou desinformado. Por isso, eu preferia que, por exemplo, o Nilson, que se manifestou, se ele quiser explicar, né, fique à vontade. Eu acho que é bacana, sim, essa contribuição, essa troca de informações entre vocês, é bacana, sim. Então, acho que está respondido, né, essa questão, as duas questões levantadas. O jurídico relacionou aqui a lei estadual, né, que fala que foi feita por AES, que proíbe empresas de saneamento de inscrever no Serasa. Se não me falha a memória, isso já foi discutido anteriormente na agência. Essa lei se aplica à agência estadual, né, não necessariamente aos prestadores municipais. Ela é voltada para essa empresa específica. Isso. Uma outra questão que a Fabrícia completou aqui é que a gente sabe que durante o período ali, até chegar na dívida ativa, tem essa restrição, mas muitos prestadores a gente percebe que tem os convênios, né, com os cartórios de protesto, e é claro, aí já na fase de dívida ativa, encaminha essa certidão para os cartórios, e o próprio cartório já faz a inscrição do CPF desse devedor, né? É claro que isso tem um tempo de cobrança maior, mas é uma solução que a gente tem visto o pessoal adotar. Tá certo. Dá licença, só um minuto, sim. Claro. Vou fazer um comentário aqui. Como tudo no direito, tem controvérsia, né? Então, essa questão dessa lei, ela não está muito clara, porque faz parte dos dispositivos iniciais, não está muito claro se essa lei é a lei de criação da ARSAI, né? Se aplicaria só a ARSAI, quer dizer, a Copasa, né, que é o que a ARSAI regula, ou se aplicaria a outros. Então, tem uma discussão sobre isso. Mas que em relação à Copasa se aplica, não há dúvidas. Agora, em relação aos outros prestadores, aí não está muito clara se ela se aplicaria ou não. É só para fazer esse comentário em relação a isso. Perfeito. Agradecemos aqui mais uma vez as contribuições aos 61 participantes conosco. E ao você já se manifestar o interesse de abrir o microfone, a gente vai mesclando, então, essas participações com as perguntas que estão chegando através do chat. Então, eu queria convidar o Mário Porto, aqui da CESAMA, que manifestou a intenção de fazer algum tipo de intervenção. Fique à vontade para ligar sua câmera e seu microfone, Mário. Obrigado, Cíntia. Na verdade, é mais um comentário, né? Porque a gente, como recém-chegado aí à ARISV, a gente anteriormente era regulado pela ARSAI, nós não tivemos esse contato aí com essa resolução de vocês, essa primeira, né, essa 13, vocês estão fazendo esse estudo comparativo, né, da evolução atual C32. O que a gente está fazendo agora, nós criamos um grupo aqui na CESAMA, né, capitaneado aí pela Maricela, que é a nossa gerente comercial, a Elisângela, o Wanderson, e convidando outras pessoas de outras áreas. Tem reunido toda semana para poder dispor. Nós estamos lendo, né, aquela minuta, a resolução e a minuta para poder ir fazendo algumas adaptações, né, à nossa realidade. Então, a gente, agora que nós estamos começando a ter as dúvidas, né, agora, uma delas é essa que foi levantada, a questão da inscrição do usuário aí na questão da dívida ativa, né, nos órgãos de proteção, né. Até então, durante esses 8 anos que nós permanecemos regulados pela ARSAI, realmente nós também não podíamos fazer essa inscrição.
mesmo como órgão, como um prestador municipal e não estadual. Então, essa dúvida de que se isso aí só se aplicava a Copasa ou a outros prestadores, não, também realmente a gente não fazia essa inscrição. E uma dúvida que surgiu até quando eu estava lendo essa semana aí, uma outra resolução aí da Arisb, sobre informações, né, para a questão do reajuste tarifário e tal. Uma dos relatórios que se pede são os usuários, né, os devedores inscritos na dívida ativa, né? Assim, aí a Maristela até conversou comigo e falou, estranho porque a gente ainda não tem ninguém inscrito nada, nem em lugar nenhum, né, porque nós ainda não pusemos em prática isso. Mas, assim, a dívida ativa, basicamente, é a questão ligada à prefeitura, né? Aí ela perguntou, será que também não se pode fazer inscrição no SPC, Serasa, esses outros órgãos de proteção ao crédito? Mas, pelo que a Lorena comentou aí também, isso também é possível, né? É porque a relatório que se pede somente dos inscritos na dívida ativa, e não dos outros inscritos em outros órgãos de proteção. Aí surgiu um pouco essa dúvida aí. O Timóteo, inclusive, essa é um daqueles relatórios, né, que está na resolução de pedir de 096. Isso. Ele fala assim, a relação das contas em aberto, né, dos devedores inscritos na dívida ativa. Aí, isso se inclui também os inscritos em outros órgãos de proteção? Ou somente esses da dívida ativa também? Hoje, os relatórios que o pessoal tem encaminhado para a gente em relação a esse débito são somente os inscritos em dívida ativa mesmo. Os demais entra ali naquele cálculo da inadimplência, né, que ainda são contas a receber. Então, tem um outro relatório que ele mostra o faturado e o percentual recebido até o momento, a gente avaliar a inadimplência. Então, essas outras inscrições, quando feitas, elas vão aparecer nesse relatório. A gente solicita o 096, é o que já está inscrito em dívida ativa. Porque a partir do momento, o Leonardo pode até me complementar, a partir do momento que inscreveu, o líquido certo, não é isso, Leonardo? Não tem prescrição mais, né? Então, é um contas a receber mais garantido. Gostaria de forma bem rápida, colocar a questão da dívida ativa e de outros procedimentos de cobrança. É importante a gente ressaltar a diferença entre eles. A questão da dívida ativa, ela que inclusive é prevista na lei municipal, que dá o seu regramento, ela, no momento em que você a inscreve em dívida ativa, tem uma fase anterior de cobrança administrativa, de negociação, e no momento em que você abre o livro e inscreve, ela muda, inclusive, aquele valor inscrito, ele muda, inclusive, o seu posicionamento contabilmente falando. Então, ele tem a dívida ativa propriamente dita tem uma característica diferente. Tá? Certo. Então, obrigada aí, Mário. Só complementando, Mário, um detalhe, que aí depois a gente trata disso com detalhe, esses outros débitos não inscritos, que aí, como você disse que não inscreveu, não tem inscrição em dívida ativa, hoje eles são avaliados pela equipe da área econômica num documento que acho que é o termo de verificação emitido lá pelo sistema do IGF, que ele demonstra tudo que foi faturado, tudo aquilo que foi faturado mês a mês, que já foi recebido, que está vencido, é ali que a gente utiliza esse relatório para fazer análise de inadimplência. Como o sistema de vocês ele é um sistema próprio, nós vamos ter que conversar sobre um relatório semelhante a esse, de contas a receber, para que a gente possa fazer essa análise da inadimplência. Tá certo. Muito obrigado. A gente que agradece, Mário. E antes de passar para a próxima inscrição aqui, vamos mesclando com as perguntas do chat. A gente tem uma pergunta, então, do Marcilei, de Nova Era, que sobre essa prescrição dos débitos, né? Ele pergunta como que fica essa questão dos 3 meses, considerando aí essa calamidade, né? Esse período que a gente está vivendo da pandemia da Covid-19. Quem vai responder, Lorena, Leonardo? Por favor. Então vai. Esse momento, né, de calamidade exige certa flexibilidade com relação a esse tipo de regramento.
a gente emitiu uma nota técnica que orienta, né, os prestadores que vão retomar a sistemática de cobrança, incluindo neles, né, o corte, e quando a gente faz emissão dos 3 meses, é com relação à notificação. Então, se você emitiu uma notificação há muito tempo e aí entrou nesse período de calamidade e foram suspensos os cortes, a nota técnica ela recomenda que você emita uma nova notificação para os usuários, de forma que ele não seja pego de surpresa, né, digamos assim, convide ele, na verdade, né, para vir regularizar os seus débitos, dado que esse é o objetivo principal da cobrança. O objetivo não é deixar as pessoas sem água, e a partir, então, dessa nova notificação e desse convite, né, para regularização dos débitos, é que se inicia esse prazo de contagem, dado especificamente pelo motivo de calamidade. Não se aplicaria, né, às situações rotineiras. Só para complementar, então, o que a Lorena já disse, é que quando a gente colhe essas informações, como eu disse, dos entendimentos dos tribunais, eles foram fornecidos num outro momento, naturalmente, né? Então, para esse momento da calamidade do Covid, ainda não tem pacificação nos entendimentos jurisprudenciais. Então, a Arisbe emitiu essa nota técnica orientando, né? Então, existe uma relação anterior e essa que nós estamos vivendo, e exige isso que a Lorena colocou, da flexibilização, né? Não é algo tão direto que se possa fazer agora. Tá certo, obrigada, pessoal. Passando, então, aqui para a próxima inscrição, para a participação conosco aqui, Nilson França, do site Tabirito. Fique à vontade aí, Nilson, para ligar sua câmera, ligar seu microfone, interagir aqui com a gente. Nilson, será que ele está com algum problema técnico? Vamos passar, então, para a próxima pergunta. Nilson, quando você conseguir acessar, ligar sua câmera e seu microfone, estamos aqui à disposição para a sua participação. O próximo questionamento foi colocado pelo Jairo, do site do Caiúva, sobre a interrupção do fornecimento de água quando ainda são mantidos os serviços de coleta de esgoto, e também o caso do uso de esgoto com água oriunda de fontes alternativas. Como que fica essa questão da cobrança, né? A tarifa de esgoto ainda pode ser cobrada, sendo que foi interrompido apenas o fornecimento de água, ou seja, continua a ser gerado esgoto e lançado esse esgoto na rede, e aí possivelmente destinado até uma estação de tratamento de esgoto, dependendo da cidade, caso isso exista. Como que fica essa parte da cobrança e o que está sendo colocado dentro da resolução 132? Posso responder ou alguém se prontifica? Vamos lá. Quando a unidade usuária ela é abastecida além, né, do sistema público de abastecimento de água por uma fonte alternativa, se você suspendeu a prestação do serviço de abastecimento de água, o esgoto relativo à fonte alternativa se mantém, porque esse serviço ele foi continuado, né? Com relação a unidades que não seriam abastecidas com fontes alternativas, né? Aí precisaria de um estudo um pouco mais aprofundado, porque é uma situação um pouco mais complexa, né? Mas seria isso. Eu acho que o Nilson está conseguindo ligar aí, né, Nilson? Desculpa, a interrupção foi sem querer, mais uma falha técnica minha. Eu realmente tive problema aqui, não pude fazer uma conexão no momento. Primeiro, abraços a todos, Ananias, Timoto, todos aí, né? E o Leonardo, Lorena, está de volta, né, Lorena? Que bom. Gleice, a Gleice é lá de Cajuru, é lá de perto de Divinópolis. Depois você pergunta a Ananias de Divinópolis aí, fala com você. Gente, nós estamos acompanhando aqui, muito boa a apresentação. Dúvidas vão ter, né? Problemas a gente vai ter vários. Mas nós estamos nos empenhando, aqui eu estou com a Norma, a parte de planejamento, e com a Cláudia, que é o departamento de cobrança, e nosso jurídico também está acompanhando na sua sala.
Então, só agradecer e vamos contribuir e naquilo que for possível, estamos à disposição aí da Arisb. Um grande abraço, obrigado a todos. Obrigada, Nilson. Obrigada. Obrigado, Nilson. Abraço na turma toda aí de Itabirito. Lorena, você quer continuar, fazer algum comentário adicional sobre essa pauta do fornecimento de água, interrupção e a manutenção aí dos serviços de esgotamento sanitário? Sim. A princípio, essa questão das unidades que não são abastecidas com os serviços com alternativas é um pouco mais controversa e precisa de uma análise um pouco mais aprofundada. Porque a partir do momento que você suspende a prestação dos serviços de água e continua a cobrança dos serviços de esgoto, em teoria, se você não fornece água, não teria esgotamento sanitário. Se você continua a cobrança, de certa forma, está inferindo que o usuário está obtendo essa água por outros meios, que não aqueles disciplinados nos regulamentos. Então, a continuação, a princípio, dessa cobrança, ela é um pouco controversa e a gente precisaria aprofundar um pouco mais. Mas, identificada realmente que o usuário continua ali emitindo esgotos para a sua rede coletora, então ele precisa ser cobrado, com certeza. A cobrança pressupõe a utilização do serviço. Então, se ele não tem fonte alternativa e você interrompeu o serviço de água, ele não está tendo água, ele não está gerando esgoto. Né? Essa é a prática. Se tem fonte alternativa e continua gerando esgoto, então continua a utilização do serviço. Não na sua totalidade água e esgoto, mas então a parcela do esgoto ela cabe. E até em alguns regulamentos, eu vou ter precisão aqui, a Lorena pode me ajudar, se na resolução também está isso de forma muito clara, mas alguns regulamentos eles trazem, inclusive, como fazer para cobrar em situações regulares o valor referente ao esgoto ao consumo de fonte alternativa. Coloca, inclusive, que para faturamento do esgoto, quando existe um hotel, por exemplo, dá só um exemplo, que tem água da autarquia e tem também uma fonte alternativa. Então, o volume de esgoto cobrado deveria ser o somatório daquele medido pelo hidrômetro normal do sistema público, mais o medidor do poço artesiano, por exemplo. A soma desses dois volumes de água seria a base para o cálculo do percentual de esgoto a ser cobrado. Isso, alguns regulamentos trazem essa disciplina. Não sei, Lorena, se a resolução 132 trouxe dessa forma tão clara. Não, a resolução 132 não está disciplinando de forma específica essas unidades usuárias, vamos dizer assim, especiais. Mas a gente optou por deixar para disciplinar isso em cada regulamento, da forma mais adequada para cada município. Certo, obrigada. Então, Jairo, Lorena, Timóteo, Jairo ou outros municípios, pegando o gancho aí do que o Ananias falou, que caso tenha alguma experiência sobre essa cobrança, principalmente de fontes alternativas, e queiram compartilhar aqui conosco, a gente sempre fala dessa oportunidade que a Arisb tem, através de um consórcio público de saneamento, a gente trocar essas experiências, e ao longo do histórico da Arisb, isso tem trazido muitos ganhos para a agência reguladora, mas principalmente para todos os prestadores e usuários. Então, fiquem à vontade aí, se quiserem participar aqui conosco, dar seu relato, contar alguma experiência, eu tenho certeza que só vai agregar aqui para o nosso evento. Passando, então, aqui para a próxima pergunta, que foi realizada no nosso chat, o Marco Aurélio, do SAI de Itabirito, ele questiona se as despesas com a avaliação gratuita do hidrômetro não implicariam ao prestador de serviços um custo não previsto e se isso também não seria uma ilegalidade. Eu posso, nessa, Lorena, eu penso o seguinte: primeiro, que a avaliação do hidrômetro, garantir que o hidrômetro está funcionando adequadamente, é um interesse maior até do próprio prestador, porque o hidrômetro é o caixa registrador. É dele que você vai utilizar a base da aferição para faturar, para cobrar de forma justa para ambos os lados. Então, primeiro que isso é uma atividade que deveria ser bem mais feita de interesse do próprio prestador. E tem uma resolução de metrologia do Inmetro que coloca que os hidrômetros devem ser verificados pelo prestador no prazo, no máximo, 5 anos. Então, já é uma obrigação, né, pela instituição do Inmetro, que o prestador o faça.
E o interesse, como eu disse, até hoje no controle de perdas, cada vez mais necessário aprimorar aí as práticas de controle de perdas, é muito importante ter esse parque de drones funcionando bem. Mais uma vez, é importante que o prestador conheça e faça essa aferição. Essa questão da cobrança não poder ser cobrada, da aferição não poder ser cobrada, é no caso do prestador não cumprir esse dispositivo de fazer dentro dos 5 anos, que já é uma instrução normativa, ou seja, ele não está preocupado com isso e aí o usuário se sente na dúvida se o drone funciona bem ou não. Então, veja, houve um descumprimento do prestador de uma orientação técnica. Então, o usuário não tem certeza, será que o meu drone tem 6 anos, ele funciona bem ou não? Então, nesses casos é que não haveria a cobrança diante de uma solicitação do prestador. Eu entendo que não é uma ilegalidade nesses casos, o Leonardo pode até me complementar, porque já existe uma obrigação anterior, mais do que uma obrigação, um interesse que deveria existir do prestador em fazer com a praticidade melhor, né? Manter o seu parque aí funcionando, ter segurança que está dando bem com essas verificações. Acho que é por aí mesmo. Estou aqui respondendo o chat, falando com vocês. Vamos passar, então. Eu pensei numa pergunta para trazer para vocês, acho que a Darisa pode fazer também, né? Achei interessante a fala que foi colocada da identificação das edificações não conectadas às redes de água e esgoto. E aí, isso me faz lembrar muito do Acertar, né? Onde a gente tem, dentre os itens que são analisados, e principalmente os indicadores de cobertura e de água e de esgoto, que são importantíssimos para as políticas públicas de saneamento, e existe uma dificuldade muito grande hoje de se obter informações precisas quando a gente observa a população atendida, né? Todos que estão aqui escutando, que eu tive a oportunidade de conversar, sabem do que eu estou falando, acabam que fazendo estimativas, mas que a hora que a gente vai olhar, será que de fato isso está representando a realidade da cidade? E quando existe essa identificação que está sendo proposta, é uma possibilidade de fazer o cálculo reverso, né? Então, considerando as edificações que não são conectadas, é possível identificar os domicílios, os imóveis residenciais que não são atendidos, e aí multiplicar pela taxa de ocupação e encontrar aqueles usuários que não são atendidos pelos serviços, e aí sim poderia gerar um indicador mais preciso. E aí eu gostaria, considerando então a relevância desse tema, e aí eu falei sobre o viés do Acertar, mas acho que seria bacana, já que a gente está levando essa proposta de melhorar esses indicadores para os municípios, também uma fala da Arisbe sobre a importância desse dado, tanto na regulação técnica, as fiscalizações, o acompanhamento do PMSD, quanto na econômica, dos estudos tarifários, como que essa ação ela vai trazer benefícios. Deixa eu pegar um gancho tão simples, foi até eu que mencionei isso, interrompi a Lorena, né, Lorena? Interrompi até mais do que eu gostaria, mas às vezes é mais forte do que eu. Mas é o seguinte, quando a Lorena estava falando que eu fiz a interrupção, foi exatamente para chamar a atenção para essa informação constar no cadastro. Então, quando você coloca sobre a necessidade de ter informações mais adequadas, dessa cobertura, vamos dizer assim, quando você tem essa informação no cadastro, eu aproveito aqui para chamar a atenção para a importância de se ter um cadastro comercial atualizado, porque é uma questão que a gente coloca como necessidade a partir de agora. Então, os cadastros precisam ser vivos e sempre atualizados. Quando você tem essa informação, é possível ter indicadores se a não cobertura de esgoto, eu tenho 10 mil ligações de água e só tenho 9.500 ligações de esgoto. Por que dessas 500? É porque não tem rede, é porque o prestador precisa expandir as suas redes para chegar até esses usuários, é por inviabilidade técnica, ou é porque a rede está disponível e o usuário não quer fazer a conexão. Então, é preciso ter esse diagnóstico de informações até para a atuação da agência, do prestador, e para que tenha mesmo uma real noção da cobertura. Porque pode ser que nessa hipótese que os usuários que não querem se conectar, que a cobertura já seja de 100%. O prestador tenha condições técnicas de 100% de atendimento. Mas aí, quando você analisa os números de economias, está faltando 500. Então, não entender esse motivo, se esse motivo não estiver no cadastro, nós não teríamos um diagnóstico. A cobertura é 100%, mas a ligação precisa expandir, e é isso que a lei federal trouxe, com uma obrigatoriedade, quase que uma ligação compulsória,
eu falo compulsório, mas o prestador não vai entrar dentro da unidade ali da pessoa e fazer a ligação à força. Mas tem mecanismos, inclusive, como aplicação de sanções, penalidades, a cobrança da tarifa, porque uma coisa que, de repente, o usuário vê como uma vantagem de não se interligar, não pagar a tarifa. Mas a própria lei traz o seguinte, depois de notificado e dado o prazo da interligação, se ele não o fizer, a tarifa é possível de ser cobrada. Então, ele já vê, olha, eu já estou pagando mesmo pelo esgoto, então não faz sentido mais ficar desconectado. Tudo isso no sentido de incentivar a universalização do tratamento e da coleta de esgoto. Não sei se mais alguém quer complementar, mas eu gostaria, assim, de acrescentar e até extrapolar um pouquinho essa questão do esgoto. A gente está falando, você tocou, Timóteo, na questão da importância, e aí eu gostaria de mudar um pouquinho, que sempre existiu, não só agora, de se ter um cadastro bom. Cadastro bom, sempre. Todo mundo que já convive e se relaciona com a Arisp sabe o tanto que a gente fala nisso, e o tanto que a gente pede que tenha ações para ter um cadastro bom. E às vezes, esse é o mais comum, a questão, olha, eu tenho água e não tenho esgoto. Parte-se do princípio de que a base é a água, tá? Mas nessa lógica do porquê que não tem, nós deveríamos levar em consideração e ter nossos cadastros factíveis de água, inclusive. Nós temos, às vezes, assim como em esgoto, lugares está ali, a residência, tem gente morando, né? Portanto, eu chamo de factível, mas que não utiliza do sistema público de abastecimento. E aí, se isso vai bater ou não na porta do poço artesiano, da fonte alternativa, é uma outra questão que o cadastro vai ajudar, né? Então, aí saindo um pouquinho da exigência da lei e indo no sentido do melhor cadastro, do aprimoramento, né, deste cadastro, eu acrescentaria isso. Perfeito, gente. Eu acho que é um ponto, assim, muito crítico para a gestão do serviço de saneamento, né? E a Arisp poder contribuir com isso. E no âmbito do Acertar, nós conversamos, inclusive, com a Ananias, que deu uma sugestão de uma possibilidade de integração desses factíveis com o cadastro da própria prefeitura, né, que pode passar algum tipo de informação, ou mesmo através de um sistema georreferenciado, onde é possível identificar quais, então, são aqueles lotes, né, quais são aqueles endereços que não possuem um ramal de água e de esgoto e tentar identificar o porquê. Então, realmente, é algo que dá para evoluir bastante nesse diagnóstico. Passando aqui para... Só para finalizar, porque eu acho que é importante, né? Cada um vê a coisa de um jeito, né? Tem aquele que vê o seguinte, a universalização do serviço tem muita importância e isso tem a ver com o que nós estamos dizendo aqui, com o levantamento, a identificação dos factíveis, né? E tem a questão comercial, que alguns preferem ver só por esse lado, que é a questão do caixa. Então, se a questão da universalização, a questão da saúde pública, a utilização de água tratada, do esgotamento sanitário, se isso não comove muito, então que olhe pelo lado comercial e invista nessa questão cadastral, inclusive apontando os factíveis. Essa questão de factíveis, só uma curiosidade, semana passada eu estava avaliando algumas legislações e me deparei com uma situação do DAI de Marília, em São Paulo, em que lá existe também, e aí a questão do factível que o Ananias colocou, existe a cobrança, por uma lei municipal, de uma taxa para terrenos vagos, taxa de água e taxa de esgoto. É um valor, é um percentual da tarifa mínima, no caso deles lá, em função da necessidade de se manter aquele sistema funcionando, passando ali pela testada de lotes ainda não ocupados. Então, isso é uma questão da legislação municipal que buscou a especulação imobiliária. As pessoas compram alguns terrenos e deixam ali sem ocupação. Até tem algumas leis de IPTU que tem algumas situações nesse sentido, mas foi a primeira vez que eu vi uma taxa criada por lei municipal para terrenos, por lote vago, porque o serviço também está à disposição deles. Então, a qualquer momento que eles resolvam construir, tem ali um serviço, uma expansão colocada à disposição. Não estou dando ideia para ninguém, não, mas é só chamar a atenção, porque eu achei isso interessante. Isso está bem relacionado com como o Ananias colocou, factível. Porque, de repente, para que o prestador deixe o sistema dele preparado a atender esses factíveis, faça as expansões e planejamento, isso requer um valor, né? Um dispêndio de projetos, de expansões. Então, o DAI de Marília resolveu, inclusive, taxar esses lotes não construídos com água e esgoto.
A taxa é semestral, só para quem tiver curiosidade, tem um decreto lá no site do Daí Maria. Fugiu um pouco o escopo aqui, mas é porque, de fato, eu achei inovador. Esse foi para o lado comercial, né? Pelo menos que eu estou cobrando alguma coisa. Certo. E aí nós temos agora uma outra pergunta que foi colocada no nosso chat pelo Marcilei de Nova Era, participando conosco, perguntando o que vigora, então, nesse momento. Se é o regulamento homologado pelo prestador de serviços ou a nova resolução, sabendo que o regulamento atual vai ser reeditado. E aí só um comentário que a Fabrícia, do Site de Oliveira, também disse que tem essa mesma dúvida. Posso? Um dos últimos dispositivos dessa resolução, ela traz essa previsão. Todos os artigos, né, todo o texto de regulamento já homologado que fere aos preceitos estabelecidos pela 132 perde a validade. Então, aquilo que deve ser aplicado pelo prestador de serviços é o que está sendo previsto na 132, quando o seu regulamento homologado fere a ela. O restante pode ser seguido o regulamento homologado. Me permite? É o seguinte, é porque eu disse nas minhas considerações iniciais sobre a questão do regulamento, da importância dele, e coloquei uma opinião que é bem minha, é importante que eu coloque isso, que deveríamos todos aproveitar a oportunidade e reeditar o regulamento como um todo. Mas veja bem, que fique claro, não é essa a regra, tá? Eu acho que é o momento de rever o seu regulamento, até porque a Arisb está disponibilizando, como o Timóteo disse logo em seguida, um texto mais organizado, mais claro, né? É de se imaginar que depois de 5 anos a gente pudesse fazer coisa melhor, né? Então, aí é uma oportunidade de se fazer isso. Viu, Max e Fabrício? Não quer dizer que vocês tenham imediatamente que mudar todo o regulamento. Certo. Então, agradecer aí a apresentação do Ananias e as dúvidas aí que contribuíram para esse debate do Marcilei. E a próxima inscrição que nós temos aqui, a última, caso alguém aí esteja com alguma dúvida na manga, aproveite o momento para postar no nosso chat ou para identificar a vontade de participar aqui conosco, abrindo a câmera e abrindo o seu microfone. Então, nós passamos para o questionamento do José, do Said Machado, que pergunta sobre o entendimento da Arisb sobre o princípio da continuidade do serviço público quanto à interrupção de fornecimento de água. Eu sei que essa pergunta é bem jurídica, Leonardo, mas eu já tinha aberto aqui a 11.445, porque essa continuidade, eu entendo que o serviço precisa ter continuidade, mas a interrupção a que a gente se refere aqui muitas vezes é a interrupção por falta de pagamento, pela inadimplência. E essa é prevista lá no artigo 39 da 11.455, aliás, no artigo 40, ele traz as hipóteses, dentre elas, aí tem negativa do usuário de permitir a instalação de hidrômetro, manipulação indevida, e o inciso quinto aqui, inadimplemento. E aí coloca, inclusive, no parágrafo 2º, a necessidade do aviso prévio com 30 dias para fazer o inadimplemento. Então, essa continuidade, eu acho que quando a gente trata da necessidade da continuidade dos serviços, a continuidade no sentido quando está tudo funcionando e não tem nenhum motivo para interromper. Nesse caso aqui, a interrupção que a gente trata é por justo motivo. O mais corriqueiro é o inadimplemento. Está previsto, inclusive, na Lei Federal 11.445. Atropelei, né, Leonardo? Porque eu já tinha lido aqui. Deixa eu só fazer um ponto aqui, então, já que o Timóteo respondeu. Então, em relação ao princípio da continuidade do serviço público, ele já tinha previsão na Lei Geral de Concessões, inclusive, que é uma regra que se aplica, no modo geral, a todos os serviços públicos, né? Está lá na 8987 de 95, inclusive antes da Lei de Saneamento. O certo é que a maioria do entendimento da doutrina especializada compreende, discutindo a questão do corte e da continuidade do serviço público, que o corte é o que viabiliza a continuidade do serviço público. Então, existe uma tese, mas que é residual, tem um professor, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um professor conhecido da PUC de São Paulo, que entende que não poderia cortar esses serviços como água e etc., por força desse princípio, mas o entendimento amplamente majoritário é que
O corte, por exemplo, na implemento, como o Timóteo disse, é justamente um dos elementos que permite a continuidade do modo geral do serviço público. Então, é um princípio que tem que ser observado, mas quando não tem justa causa. E o inadimplemento é justa causa. E para combater situações específicas, como capacidade do custeio do serviço, tem as medidas específicas, mas, do modo geral, de se observar o princípio da continuidade do serviço público, desde que não tenha justa causa em sentido contrário, né? Como é o inadimplemento. Então, é isso. Tá certo. Agradecer o José, agradecer a Timóteo, o Leonardo. E a gente passa, então, para mais uma pergunta que chegou no nosso chat do site Pirapora, perguntando se o que foi acrescentado na nova resolução, então, diante de tudo que foi discutido aqui, se deve ser aplicado. E aí eu acho que a principal dúvida, então, é sobre a revisão desses regulamentos ou não. Eu acho que essa pergunta, assim, já está mais voltada para aquilo que foi inserido nesse novo normativo que não tem previsão nos regulamentos, né? Então, se a pergunta foi essa, não é porque não está no regulamento que o prestador de serviço é desobrigado a cumprir ou o usuário perde esse direito. Então, mesmo que não esteja previsto no contrato, no regulamento, né, ainda assim o prestador de serviços deve observá-los. Tá lá na resolução, como a Lorena disse, nos artigos finais, que a resolução está vigente a partir do dia 8 de dezembro. Quer dizer, vai existir um processo de adequação dos regulamentos para que os regulamentos fiquem compatíveis. Mas esses dispositivos eles já estão vigentes. Não vou nem usar a expressão que fira, mas naquilo que está incompatível, vai ter um momento que vai ser feito uma adequação desses regulamentos. Mas essa adequação é textual. Do ponto de vista da vigência, já está vigente a resolução. Aproveito aqui, muito bem lembrado, essa resposta nos lembra aqui de fazer um apelo e um pedido a vocês. Como o Leonardo colocou, essa resolução já está vigente, e já deixo aqui, nós devemos formalizar por e-mail esse pedido, mas que para vocês já substituam no site a resolução 13 pela 132 e aquela obrigatoriedade de se dispor de alguns normativos no setor de atendimento para livre consulta do usuário, já vamos fazer a substituição, né, da 13 pela 132, porque esse normativo também é para o usuário. Então, o usuário tem que ter acesso direito a esse documento que agora já está vigente. Aproveito para fazer aqui um momento para fazer essa solicitação e acredito que em breve nós formalizaremos esse pedido a todos vocês. Substituído que a resolução 13 agora deixou de estar vigente, né? E acabou de chegar uma pergunta aqui do Marcilei de Nova Era. Está perguntando demais, não, Marcilei? É justamente essa a nossa proposta desse evento, né, para haver essa interação. Ele pergunta sobre as notificações ou aviso de corte. Qual que é a posição da ARISB em relação à assinatura ou comprovante de recebimento pelo usuário? Nessa resolução 132, ela, de certa forma, ela veio para favorecer o prestador de serviços quando nessa questão da notificação do corte, né, o aviso de cobrança. Ela permite que o prestador de serviços faça essa comunicação anexa à fatura, destacada ela, né, não adianta ser um quadradinho pequenininho no canto da fatura, digamos assim. Então, quando ela é visível e atenda, né, aos requisitos mínimos, ela dispensaria, de certa forma, a assinatura, servindo aí a fatura para executar esse tipo de notificação. É exatamente aquela notificação que muitos prestadores já estão utilizando, os próprios sistemas aí utilizados, sistema de gestão comercial, sistema de emissão de contas simultâneas, muitos prestadores já estão fazendo. Quando tem um débito, sai a conta normal e sai uma outra notificação específica lá, em letras garrafais de notificação, com a relação ali dos motivos daquela notificação. A gente entende que dessa forma é mais difícil do usuário dizer que, mas eu não percebi que estava notificado. Olha, saiu 2 contas no mês e uma delas escrita notificação.
É diferente de estar naquela caixinha amarela ali, olha, constam débitos anteriores. Então, é uma notificação específica em destacado. É isso que a gente recomenda, e já é uma prática bastante adotada aí pelos prestadores. Certo, pessoal. Então, passando para as considerações finais, tendo em vista até que as manifestações aqui, elas foram esgotadas. Saiu do Acho que tem alguém... Acho que tem alguém que ligou o microfone aqui. Então, vamos passar para as considerações finais. Aproveitando, eu já peço ao Juliano... Só um minutinho, que eu acho que a gente pôs uma pergunta do Max, lei de Nova Era. Com relação ao consumo excedente, deverá ser cobrado pela faixa de consumo relativa ao consumo médio? Eles tinham colocado bem no começo, acho que conforme o chat foi andando, ele foi subindo. Mas acho que essa questão ela é bem importante de ser mencionada, porque a resolução ela traz os aspectos gerais. A forma com que vai ser faturado esse excedente deve ser tratado nos regulamentos. Se vai ser cobrado com relação, por exemplo, um usuário, né, uma unidade usuária, tinha um consumo médio de 10 metros cúbicos por mês, com relação com ali a média, né, de 30 dias. Foi lido com 40, ou seja, 10 dias acima da média, então no outro mês teve 15, 50% a mais. Esses 5 que se excederam, se vai ser cobrado ali com relação à faixa, as primeiras faixas de consumo, se vai ser cobrado na faixa 10, na faixa 15, isso precisa ser definido no regulamento de cada um. A resolução ela não traz essa definição. Certo. E tem uma pergunta da Mariane aqui, que pergunta se a alteração de usuário no cadastro para fins de titulação de débito deve ser realizada por meio de algum contrato ou outro documento, e quando for informal. Posso responder, se eu entendi bem a pergunta? Seria, no caso, qual documento vocês exigiriam para fazer essa alteração de titulação do cadastro? Se um contrato serviria, ou essas coisas? Enfim. Mais uma vez, esse tipo de definição, qual vai ser o documento que vocês aceitarão para promover essa alteração, tem que estar descrito no regulamento. Se o contrato vai ser suficiente, se vai ter um modelo de autorização para fazer esse tipo de alteração, vocês emitam, né, o padrão, mas o que vai ser aceito dentro do seu setor comercial tem que estar disciplinado no seu regulamento. A resolução, ela só traz a necessidade de ter essa autorização, que não deve ser feito sem autorização e consentimento da pessoa que vai ter o nome inserido ali no cadastro, né? E tem um motivo de ser para isso ter que constar no regulamento, porque é padronizar as 26 realidades que a gente tem. Quais os documentos devem ser apresentados? A gente vê na homologação de regulamento, cada prestador tem já algumas particularidades. Por exemplo, os documentos para o pedido de uma ligação de água, cada prestador já tem uma prática local. Tem local que exige uma certidão de registro de imóvel, outro uma escritura, outro já aceita contrato de compra e venda, um IPTU. Então, isso varia como a situação que o prestador está acostumado a trabalhar localmente, funcionando. Então, isso, cada regulamento traz de uma forma diferente. Então, nós preferimos não padronizar, até mesmo porque não seria prudente padronizar uma forma geral, poderia inibir algumas práticas que já estão funcionando. Então, isso fica essa forma de qual documento aceitar nesses casos, semelhante aos do pedido de ligação de água, fica para ser regulamentado aí para cada prestador. Eu gostaria até de aproveitar para colocar também uma opinião. Eu acho que nós, enquanto serviço público, nós já temos que cumprir muita coisa, né? A formalidade, ela é indispensável, né? A gente sabe disso. Mas seria muito interessante que a gente pudesse enxergar a demanda do cidadão como uma demanda, como uma coisa, assim, importante. E, na medida do possível, não estou dizendo aqui para ninguém abrir as suas regras de forma irresponsável, né? Mas dentro de alguma segurança, mas pensando sempre que possível, quanto mais fácil eu puder
quanto mais eu puder facilitar para que a pessoa tenha acesso à sua ligação de água e esgotamento sanitário, eu acho que eu estou cumprindo meu papel. Porque a gente sabe, primeiro, que é um monopólio e nós não podemos fugir disso. Segundo, que a gente ainda traz uma carga grande de que quem manda somos nós, né? Eu não estou generalizando, mas eu estou falando, é uma coisa que ainda está presente, né? Mas, como eu disse no início, pensa que tem alguém que está precisando desse serviço, primeiro ponto. E segundo, e na medida em que ele acessa esse serviço, tem um caixa. Você vai receber. Parte do princípio que vai receber. Se isso vier uma inadimplência, você tem as formas para tratar disso, né? Mas é só isso. E nessa linha que o Ananias colocou, bem na linha do Ananias, a gente sabe que alguns municípios têm a questão fundiária bem complicada. Então, de repente, coloca-se no regulamento com a melhor das intenções, que um documento a ser apresentado ali é uma escritura, um registro, e muitas vezes a grande maioria dos imóveis ali não tem essa condição. Então, esse regulamento está indo de encontro a um princípio do saneamento, que é a universalização. Ele está criando barreiras, dificultando o acesso ao serviço. Então, por mais que a intenção de colocar uma exigência de uma certidão de registro de imóvel seria bacana pela segurança, por outro lado, pode inviabilizar. E cada município, cada prestador vai conhecer bem a realidade fundiária, como que é a regularidade dos imóveis no seu município, e sempre buscando, como o Ananias, com alguma segurança, simplificar em prol da universalização. Muito bem. Nós vamos chegando, então, ao final aqui do nosso webinar. Então, eu gostaria de convidar todos os nossos expositores aqui, diretoria executiva, para fazer as suas considerações finais. Então, acho que a gente poderia começar pela Lorena, passaremos para o Leonardo, e depois, em seguida, a diretoria executiva aí com o Timóteo, o Gleice, e a gente finaliza, então, com o Ananias. De forma geral, eu acredito que essa revisão dessa resolução, ela veio basicamente para trazer segurança para a agência, para o prestador e para os usuários. Apesar de que alguns aspectos a gente pode olhar para ela e pensar, nossa, como a agência está sendo dura. Mas não é questão de ser rígido ou não, é questão de estar cumprindo a legislação e também cumprir com o papel que foi concebido à agência reguladora, que é de normatizar e estabelecer padrões de atendimento, visando não necessariamente ali a comodidade, mas não seria exatamente essa palavra do prestador de serviços, é que seja feito com a maior eficiência possível. Então, eu espero que essa resolução possa contribuir para, lá na ponta, que tenhamos uma prestação de serviços com uma qualidade mais elevada, com transparência e que atenda tanto as expectativas dos usuários, como também de toda a comunidade. Eu também faço das minhas palavras, as palavras da Lorena, as minhas palavras, e na busca sempre de proporcionar o melhor serviço público, um serviço que tem que ser contínuo e de qualidade, né? E agradecer pela participação nesse evento e a participação de todo mundo, né? Essas são as minhas palavras finais e imagino que surgirão outros webinars também que permitirão também essa compartilhação de ideias, compartilhar ideias, né? E acho que é isso aí. Obrigado. Eu vou agradecer, a minha fala inicial foi interrompida aí pelo pico de energia. É um prazer estar aqui participando desse evento com tantas pessoas e poder discutir esses assuntos assim, muito importantes, né? Eu vi aqui que teve um momento que nós tivemos com mais de 64 pessoas. Isso para a gente é uma felicidade muito grande poder discutir. Nós temos esse sentimento de avançar sempre nessas normativas. Como a Ananias disse, 5 anos foi possível um bom aprendizado. Então, a intenção é mesmo atualizar esses normativos, modernizar, e é algo que daqui para frente, não se engane, vai ser cada vez mais rotineiro. Nós estamos preparados também para essa nova realidade da regulação daqui para frente, e por que não dizer do saneamento, onde nós teremos aí uma agência nacional criando normas de referência. Eu não tenho dúvida que essas normas impactarão o nosso dia a dia, a nossa regulação. Teremos que, em alguns casos, aí, fazer transposição normativa e sempre trazendo para vocês essas mudanças. Então, da mesma forma que eu disse que o cadastro é vivo, eu tenho para mim que esses normativos serão vivos e eu quero crer que essas inovações sejam sempre no sentido de melhorar o saneamento no Brasil.
Eu quero crer que essa novidade da ANA como agência de normativas de referência venha para agregar. Até eu tive uma reunião, uma fala numa reunião da ABAR, no webinar, e o pessoal, brinquei até uma fala que o Ananias usa muito, que é transformar essa nova normatização federal, o limão, em uma limonada. Pegar o que tem de bom nisso, né, fazer essas transposições normativas, e aí nós cada vez vamos estar junto com vocês aqui, trazendo as novidades, discutindo as normas. Como eu disse, nossas normativas ficarão bem vivas, nada muito estático. E agradecer, então, a todos pela participação, né? Espero, muito em breve, a gente está tendo outras oportunidades de falar com vocês. Obrigado. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer também. Foi muito bacana, né? Muitas participações, muita interação. Isso prova que o assunto é um assunto que agradou. E eu não tenho dúvida que todos que compartilharam, todos que participaram, perceberam a importância disso no dia a dia dos prestadores de serviço, né? Eu acho, da mesma forma que eu coloquei lá no início, não só como diretora administrativa hoje, mas como gestora ontem, eu entendo a importância disso. A normatização, ela traz melhorias, ela padroniza os nossos procedimentos e isso traz o resultado de uma boa prestação de serviço, ganha o prestador, ganha o usuário. Então, eu acho que é tudo muito importante. Como disse bem o Timóteo, né, o pessoal todo comentou, tomara que a gente tenha outras oportunidades, né, tomara que vocês tenham gostado, e continuamos aqui à disposição, apesar de ter terminado, mas qualquer dúvida podem nos procurar, que nós estamos aqui. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Ufa! Opa! Bem, antes das minhas considerações finais, que não passarão de agradecimentos, eu gostaria de externar aqui o que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer por muitas vezes, em muitas localidades onde eu trabalhei, dizer que eu orgulho muito dessa equipe, de trabalhar com essa equipe da ARISB. E dizendo isso, eu quero agradecer a todos eles, né, pelo empenho, especialmente Leonardo e Lorena aí na apresentação, mas tem uma turminha por trás disso aí que ajuda o tempo todo, né? Muito obrigado, né? Quero aqui também deixar já registrado, né, que em função da necessidade que vai ser constante, eu quero reiterar essa disponibilidade daqui para frente da agência de tratar desse tema. Disponibilidade existe sempre para tudo, mas com muita ênfase nesta questão da resolução 132 e dos regulamentos e tudo que está ali em volta disso, desse assunto. Faremos um empenho muito grande para tornar esses regulamentos, essa resolução, não um mero instrumento de gaveta, mas uma coisa viva. Viva, viva, viva. Vocês vão ver que é muito diferente, né? Nesse sentido, e também levando em consideração que estamos no momento de transição, nem sempre isso é desejado ou desejável, mas nós temos, nesse momento, algumas danças de cadeiras, né? Então, isso é um fator que reforça a necessidade da gente realizar novamente, talvez nesse mesmo formato, né? Um novo webinar aí em janeiro, quem sabe início de fevereiro, a gente vai avaliar aí o melhor momento, porque novos atores surgirão, muito provavelmente, né? E nós continuaremos nessa lida, né? De disseminar essa importância, trocar ideia, entendimentos, enfim. Até porque, além de querer atingir essa qualidade de serviço, né? Puxar para cima essa qualidade de serviço, isso nos dá imenso prazer, até porque a gente aprende muito, né? Isso dito, eu quero agradecer a presença de todos novamente, né? E dizendo que espero que muito rapidamente a gente vença esse momento tão difícil, tão delicado, que sinceramente eu tive a impressão de que já estávamos num estágio um pouco de mais solução, mas não é o que a gente está vendo agora, mas não vamos desanimar de forma nenhuma, né? Espero dentro em breve poder encontrá-los virtualmente, mas preferencialmente pessoalmente, tá? Vai ser sempre um grande prazer.
Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido produtivo e proveitoso esse momento, tá? Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Agradecemos, né, como tantos aqui, também agradecer a presença de todos vocês, a toda a equipe, como a Ananis bem lembrou, que aqui algumas pessoas estão participando de forma mais ativa, mas nós temos toda uma equipe por trás que possibilitou esse trabalho, o próprio Juliano, que está aí na parte técnica, como anfitrião aqui dessa sala, e fez diversos contatos para que a gente pudesse fazer esse evento, e demais pessoal de apoio, os nossos analistas, Guilherme, Samuel, Júlio, Douglas, Paula, enfim, são muitas pessoas que contribuem para esse trabalho técnico da Arisb, e, sobretudo, vocês, né, os prestadores que são regulados, que nos dão toda a capacidade, a oportunidade de desenvolver esse trabalho, e a gente permitir esse esforço conjunto de buscar um saneamento melhor, né? Conforme a gente sempre fala que essa força da Arisb é através dos seus prestadores regulados, por isso que a gente fica tão feliz a cada novo ingresso. A gente tem aqui a Cesama, agora teremos também o Convale na parte de resíduos sólidos, e como a Ananis fala, outros namoros vêm aí, né, Ananis, e a gente espera também outras notícias boas para vocês nesse sentido, desse crescimento exponencial que a Arisb vem demonstrando. Então, desejar a todos vocês aí um excelente final de tarde, de quinta-feira, e esperamos encontrá-los em breve em novos eventos, em novas oportunidades. Obrigada mesmo, pessoal. Ananis, pode falar. Me desculpa, não podemos terminar sem antes deixar aqui, de novo, em meu nome e em nome de toda a equipe, eu tenho certeza, um Feliz Natal para todos vocês, os familiares, e um 2021, mas muito, muito, muito melhor do que foi o 2022. Bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima oportunidade.